Fala galera, eu sou o Davi Ribeiro e aqui a gente fala sobre automação low code, no code, inteligência artificial e muito mais. E eu quero falar para vocês hoje sobre o Make. O Make é uma das melhores ferramentas para você trabalhar com automação. Por quê? Porque é uma ferramenta muito bacana para quem está iniciando e também para quem já é avançado. O Make funciona nesse formato aqui de módulos, né? Cada bloquinho desse aqui, cada redondinho desse aqui é um módulo e aí você vai conectando ele, né, com arrasta e solta. Então tem aqui as conexões e aí você vai apenas juntando as pecinhas. Então percebe que é algo bem intuitivo, bem visual e para quem está iniciando isso aqui faz bastante diferença. Isso aqui facilita bastante o processo, beleza? Essa daqui é a página de vendas do Make. Tem aqui algumas informações importantes e tal, mas eu vou direto para a página que interessa, que é a página de preços. Entrando aqui na página de preços, a gente tem o seguinte, a gente tem todos os planos aqui que o Make oferece para a gente. A gente começa com o plano Free, tá? Esse plano Free aqui, ele é grátis para sempre e aí ele tem esse limite de 1.000 operações por mês. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que funciona essa cobrança de operações. Mas uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa. Esse limite aqui é muito bacana para você que está iniciando, tá? Já dá para fazer muita coisa, já dá para fazer bastante teste aí, criar umas automações e fazer vários testes, beleza? Lembrando que assim que entra um novo mês, esse limite é resetado e aí você tem mais 1.000 operações para gastar naquele mês. E aqui falando sobre o plano Core, que é o primeiro plano pago, a gente tem já 10.000 operações disponíveis por mês. Só que aqui a gente está selecionado no plano anual. Se eu selecionar o plano mensal, uma coisa que eu gosto bastante do Make é isso aqui. O Make ele não te força a assinar o plano anual, porque se você for ver a maioria das ferramentas, eles dão um desconto muito grande no anual, mas se você selecionar o plano mensal, fica muito mais caro. E isso é para te forçar a assinar o anual. O Make não faz isso, olha só, a diferença é muito ínfima. De $9 sobe para 10 e pouquinho, tá? Então, vale a pena você pegar aqui esse mensal, tá? Não fica pesado para você. E aí, a gente tem outros planos, mas dá para você continuar só nesse plano aqui, nesse plano Core. Esse plano Core é o que eu uso até hoje. Eu nunca precisei fazer esse upgrade, tá? Para o plano Pro, porque sempre que eu estou no plano Core, sempre que eu preciso de mais limite, mais operações, eu posso simplesmente comprar operações extras, tá? Então, naquele mês específico, eu compro uma operação extra e aí no outro mês, né, se eu não estiver precisando de operações extras, eu pago só esses $10 aqui. Então, essa flexibilidade é muito interessante, tá? E aqui tem um comparativo de cada plano, né, do que tem e que não tem, e eu recomendo você dar uma olhadinha aqui e ver se atende às suas expectativas. Mas, né, vamos deixar de conversa e agora vamos entrar dentro do Make para entender como que essa ferramenta funciona. Então eu vou passar rapidamente aqui por cada uma das abas que a gente tem aqui dentro dessa ferramenta, só para mostrar para vocês que cada coisa faz. Então aqui a gente tem a organização é toda a nossa conta, como vocês podem ver eu estou aqui no plano Core, já consumi esse mês 7.500 operações, beleza? E aí aqui eu posso ter cenários ilimitados. Eu acabei esquecendo de falar uma coisa, mas aqui no plano Free você só tem direito a criar 2 cenários. Os cenários são basicamente as automações, né? O espaço onde você constrói sua automação. Então, no plano Free você só pode ter 2 cenários. E aí, a partir do plano Core, você tem cenários ilimitados. Tem até aqui, ó, cenários ilimitados ativos. Fechou? Então, vamos continuar aqui. Aí a gente tem a aba de equipe, usuários, a inscrição, histórico de pagamentos, aplicativos, variáveis. Cara, isso aqui é muito interessante. Você pode selecionar variáveis universais. Ou seja, são variáveis que você pode utilizar em todas as automações. Isso aqui é muito útil, beleza? E aqui propriedades de cenário. E aí, vindo aqui para essa aba lateral, nós temos a aba de cenários. Como eu falei para vocês, os cenários eles são os espaços onde você vai construir a sua automação. Eles são os workflows, os fluxos de trabalho, beleza?
Aí, a gente pode dividir esses cenários em pastas, beleza? Não tem como criar subpastas, apenas pastas mesmo. E aí, você vai ter aqui todos os cenários ativos e inativos, né? Você pode ver aqui, você pode procurar pelo cenário, né? Você pode clicar aqui nessa caixinha de pesquisa e procurar um cenário pelo nome. E aí, prosseguindo, a gente tem templates. O Make disponibiliza vários templates para você utilizar. A maioria desses templates aqui, eles são feitos por próprios usuários, tá? Então, usuários da ferramenta vão aqui, criam esses templates e deixam eles salvos aqui. Você também pode fazer isso, você também pode criar um template e deixar salvo aqui. A gente tem a parte de conexões. Então, quais são os aplicativos, né? Quais são as ferramentas que estão conectadas. Então, todas as ferramentas que você conectar aqui vão aparecer nessa aba. Então, por exemplo, eu tenho a minha conta da OpenAI, está aparecendo aqui. Tenho a minha conta do Facebook, do Google Drive. Então, todas as contas elas vão aparecer aqui. E aí você pode verificar, fazer uma verificação, se essa conexão está ativa ou inativa. Então, eu cliquei aqui para verificar, ele deu o sinalzinho verde. Significa que a conexão ela está estável, né? Se ela estiver instável, se você precisar refazer a conexão, ele vai sinalizar aqui para você. Aqui a gente tem a parte de webhooks. Então, todos os webhooks que você criar, as URLs, elas vão ficar listadas aqui, beleza? A gente tem a parte de keys, tá? São chaves públicas e privadas que você pode utilizar aí nas suas automações. Devices são, por exemplo, você pode baixar o aplicativo do Make no seu celular e aí o seu celular vai aparecer aqui na parte de devices, por exemplo. A gente tem Data Store, que é o banco de dados do Make. Então você pode criar um banco de dados interno aqui, beleza? A vantagem é que é um banco de dados nativo, não tem delay para você utilizar ele, enfim, é bem bacana. E aqui a gente tem Data Structures, que são estruturas de dados que você vai inserir dentro do banco de dados, tá? Isso é um conceito mais avançado, mas é só para você saber que isso aqui existe. E aqui mais para baixo a gente tem mais algumas coisas, né? Aplicativos, a gente tem hub de recursos, novidades, notificações, tá? Essa parte de notificações é importante, porque sempre que der algum erro, sempre que acontecer alguma coisa, você vai ser notificado aqui, tá? Você vai receber a notificação no e-mail e aqui nessa abinha, fechou? E aí, terminando aqui, a gente tem a parte de perfil e fechou. Então, vou voltar aqui para a parte de cenários, porque agora eu vou criar um novo cenário, vou clicar nesse botão aqui, e agora eu vou mostrar para vocês tudo que dá para fazer, né? Vou dar um overview aqui do que dá para fazer dentro de um cenário do Make. Então, quando a gente abre um novo cenário, a gente tem esse botãozinho de mais aqui para a gente adicionar o nosso primeiro aplicativo. Então, só para dar uma contextualizada para vocês, esse espacinho aqui, ó, tá vendo esse roxinho aqui? Tá? Esse espacinho é um módulo. Eu vou preencher esse módulo com um aplicativo do Webhook, por exemplo. Vou clicar aqui, Custom Webhook. Beleza. Aí ele vai pedir para eu configurar o webhook aqui. Mas eu vou clicar aqui fora, tá? E aí, se eu quiser adicionar um outro módulo, eu posso simplesmente, clicar nessa abinha lateral aqui, ó. Tá vendo? Ele tem tipo uma orelhinha. Aí eu clico e aí ele vai me permitir adicionar um outro módulo. Só que percebam, tá? Esse módulo, ele vai ser preenchido com um aplicativo. Então, eu vou adicionar aqui um aplicativo, sei lá, Tools. Vou selecionar qualquer um aqui, Set Variable. Então, é assim que o Make funciona. Você vai adicionando módulos e vai preenchendo o módulo com o aplicativo. Outra forma de adicionar um módulo é clicando aqui, ó, no botãozinho aqui embaixo, ADD. É a mesma coisa. Você vai clicar aqui, vai selecionar o aplicativo e ele vai aparecer aqui dentro do seu cenário. Perfeito? Agora, eu quero passar aqui para vocês o que são cada uma dessas funções aqui de baixo, tá? Essas funções aqui de baixo são muito importantes. Eu vou começar daqui. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Eu vou só apagar aqui essa tool. Vou apagar. Vou criar um webhook. Um webhook de teste. Teste. E vou salvar. Beleza. Vamos lá. Se eu clicar nesse botão aqui, Run Once, eu vou executar
todo o meu cenário, então todos os módulos que eu tiver aqui, tá? Eles vão ser executados apenas uma vez. Isso aqui é interessante se você está usando o Make no modo de teste, né? Digamos que você está construindo a sua automação, você quer testar se as coisas estão fluindo, está dando tudo certo, e aí você vai usar esse botão aqui sempre que você estiver no modo de teste, né? No período de teste. Então, vou clicar aqui Run Once e aí o cenário ele vai ficar ativo, né? O webhook ele vai ficar esperando para receber dados. E aí, quando os dados chegarem aqui, esse cenário vai ser pausado, né? Ele vai voltar, vai ficar desativado. E aí, se eu quiser ativar ele de novo, é só clicar aqui em Run Once. Aí, digamos que você criou toda a sua automação aqui dentro, tá? Criou tudo e a sua automação ela já está no ponto de ir para o ar, de ir para o modo de produção, de ficar ativo 24 horas, né, oficialmente. Quando você quiser fazer isso, você vem clicar nesse botãozinho aqui, ó. É o botão de ativar. Você está deixando a sua automação ativa 24 horas por dia. Fechou? 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai ficar sempre ativo, beleza? Mas eu vou deixar aqui desativado por enquanto. E aí a gente vai prosseguir. Aqui a gente tem, né, prosseguindo, ao lado a gente tem o botãozinho de salvar o cenário. Então, todas as alterações que você fizer, você precisa vir aqui e salvar. Esse é um ponto negativo do Make que eu acho. Ele não tem salvamento automático, tá? Ele não salva automaticamente suas alterações. Você precisa ficar lembrando de salvar aqui o que você fez, tá? E aí, prosseguindo, a gente tem cenário inputs, beleza? Isso aqui é uma função nova. Você não precisa se preocupar com isso agora. A gente tem cenário settings, que também são coisas mais avançadas. Eu recomendo que você não mexa nisso aqui agora e deixe tudo do jeito que está. A gente tem notes, você pode adicionar notas em cada um dos módulos, né? Então, por exemplo, eu vou adicionar uma nota aqui. Vou clicar com o botão direito em cima do módulo, adicionar a nota, e aí eu digito o que eu quiser. Prosseguindo aqui, a gente tem Previous Versions, ou seja, as versões anteriores que você salvou. Tá? Você pode recuperar versões anteriores aí do seu projeto. A gente tem o Auto Align, ou seja, eu vou só adicionar aqui alguns módulos para mostrar para vocês. Aqui, Router, vou adicionar um aqui. Data Store. E aqui. Google Sheets. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui, ó, bem bagunçado, tá? Bem bagunçado. Ó, joguei lá para longe, tá? Deixei bem bagunçado o cenário aqui. E aí, se eu clicar nesse botãozinho aqui de autoalinhamento, ele volta e fica organizado, tá? É um botão que deixa aqui sua automação organizada. Então, é para isso que ele serve. Aí, a gente tem aqui esses 3 pontinhos, mais, e aí surgem essas outras opções aqui. Tem o Explain Flow, que ele vai simplesmente explicar a ordem de execução do fluxo aqui. Então, primeiro é o Webhook, depois o Data Store, por último o Google Sheets. Então, ele vai fazer essa explicaçãozinha do fluxo. Aí depois a gente tem o Export Blueprint, ou seja, a gente pode exportar esse cenário aqui para um arquivo através dessa função. E o Import Blueprint, ao contrário, a gente pode importar uma automação através de um arquivo. Fechou? E aí, continuando aqui, a gente tem essas 3 ferramentas que são ferramentas nativas do Make, tá? São ferramentas nativas. A primeira que é o Flow Control. Então, você vai ter acesso a módulos que vão te permitir manipular o teu cenário. Então, por exemplo, o Repeater, ele vai ser tipo um loop, ele vai criar um loop ali no seu cenário. Tem o Iterator, que vai pegar um array e vai dividir em opções separadas, né? Campos separados. A gente tem o Array Aggregator, tá? Que ele vai pegar itens separados, né? Campos separados, e transformar em um array só. A gente tem o Router, que é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que é um criador de rotas diferentes para a nossa automação. Tá? A gente tem o Break. Tá? Na verdade, daqui para baixo, ó, esse Directives para baixo, ele diz mais respeito a manipulação de erros ou então manipulação do comportamento do seu módulo. Tá? Mas esses aqui também são coisas mais avançadas que você não precisa
saber, não precisa usar eles necessariamente no seu cenário, tá? São coisas mais avançadas aí. Aí a gente tem também aqui a parte de tools, tá? Então tem algumas tools aqui que são nativas do Make. Então, por exemplo, a gente tem aqui a parte de setar variáveis. A gente tem o sleep, que é o delay, né? Se você quiser adicionar algum delay em alguma parte da sua automação, é isso aqui que você vai utilizar. Enfim, a gente tem algumas coisas aqui interessantes para utilizar. E aqui o text parser, ele sempre vai dizer respeito à separação de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui o match pattern é você utilizar regex. Através desse módulo aqui você pode utilizar expressões regulares para encontrar algum padrão dentro de um texto que você recebe. Enfim, todos essas ações aqui, elas vão de respeito a alguma transformação de texto. Fechou? E aí, no mais, é isso. A gente tem aqui a parte de logs, tá? Os logs do cenário, o histórico de execuções do cenário. E aqui eu posso expandir ou recolher essa barra. Aqui embaixo também a gente tem a parte de AI, tá? A gente tem a parte de inteligência artificial do Make. Então a gente pode criar um cenário do zero, tá? Somente pedindo aqui para a IA do Make criar para a gente. Então, sei lá, crie um cenário com o ChatGPT Assistant conectado com o Google Sheets, salvando as respostas da IA no Sheets. Tá? Mandei aqui. Vamos ver se ele cria para a gente esse cenário. Show! Então, olha só. A IA do Make criou para a gente aqui essa automação, tá? Então, obviamente que se você tiver alguma necessidade específica, você pede aqui que a IA do Make vai criar para você o cenário perfeitinho, do jeito que você pediu. E isso aqui é uma mão na roda, né? Isso aqui acelera bastante o nosso processo de criação. Fechou? E aí, a gente tem aqui algumas coisas específicas, como por exemplo, o gatilho. Qual que vai ser o gatilho dessa automação? A gente pode configurar sempre por aqui. Eu vou apagar aqui e vou adicionar o webhook novamente. Custom webhook. Teste. Fechou. Aí o que acontece quando a gente tem o webhook aqui? A gente tem os gatilhos da automação, que são basicamente o seguinte, né? Na verdade, o que é um gatilho de automação? Um gatilho, tá? É um evento que vai acontecer que vai disparar a sua automação. Então, por exemplo, aqui está como imediatamente. Então, ou seja, toda vez que chegarem dados nesse webhook, imediatamente a nossa automação vai ser executada. Tá? Só que a gente pode mudar isso. A gente pode colocar em intervalos regulares. Então, ou seja, a cada 15 minutos eu quero que a minha automação fique rodando. A gente tem once, que é uma vez apenas. Tá? Então, a gente vai agendar a nossa automação para ser executada somente uma vez, em alguma data e horário específico. A gente tem everyday. Então, todo dia, às 10 horas da manhã, eu quero que a minha automação ela comece a rodar. Dias da semana, dias do mês, datas específicas e sob demanda. Enfim, aqui você vai colocar, vai selecionar o gatilho que mais atende à sua necessidade. Beleza? E aí eu vou deixar aqui como imediatamente, porque como se trata de um webhook, o webhook ele tem que executar imediatamente sempre que recebe dados. Beleza? E aí tem a seguinte questão. Você só pode ter um gatilho por cenário. Você não pode ter 2 gatilhos num mesmo cenário. Beleza? E aí a gente também pode renomear a nossa automação clicando aqui em cima. Então vou colocar aqui automação teste. E por último, e não menos importante, eu vou falar um pouco para vocês como que funciona a cobrança do Make, tá? Como que funciona a cobrança do Make. Então vou adicionar aqui qualquer módulo. Vou adicionar mais um aqui no final. Então a cobrança do Make, ela funciona da seguinte maneira. Aqui eu tenho 3 módulos. Então toda vez que um desses módulos forem executados, vai contar como uma operação. Então aqui a minha automação inteira tem 3 módulos. Então toda vez que esses 3 módulos forem executados, então essa automação inteira vai consumir 3 operações. Só que o que acontece? Um único módulo, ele pode
ser executado várias vezes. Então, por exemplo, digamos que, sei lá, o ChatGPT gera 5 respostas, né? Gera 5 respostas. E aí eu vou registrar essas respostas em uma planilha do Google Sheets, tá? E aí cada resposta vai ser adicionada em uma linha. Então aqui, já que ele criou 5 respostas, vão ser adicionadas 5 linhas. E aí esse módulo do Google Sheets, sozinho, ele vai ser executado 5 vezes. Então, 5 mais as duas, né, os dois outros módulos, as duas execuções dos módulos anteriores, vai resultar em 7 operações. 7 operações foram gastas. Então, você tem que ficar de olho nisso, né? Você tem que ficar atento às execuções aqui de cada módulo para ter uma previsibilidade aí da quantidade de operações que você vai consumir do seu plano do Make. Fechou? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e com certeza agora você já tem uma noção melhor de como que o Make funciona. E não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo. Se inscreva nesse canal se você curte esse tipo de conteúdo. Deixa aqui nos comentários, né? O que você quer ver, qual tipo de automação você quer ver. E também me segue lá no meu Instagram, @odavi.ribeiro, que eu sempre trago muito conteúdo de automação lá. Então é isso. Te vejo na próxima.